Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula sobre aspectos iniciais e principais do direito internacional privado. Nesta aula, vamos tratar sobre a parte introdutória da disciplina, que diz respeito justamente à sua definição e noções fundamentais, as escolas do direito internacional privado, a denominação e seu conteúdo, bem como falaremos também um pouco de seu objeto e seu pressuposto de existência. Nessa primeira aula, obviamente, trataremos de analisar, né, os aspectos que conformam esse ramo do direito internacional como um ramo autônomo, né, e específico, que trata justamente das relações privadas, ou seja, relações que são, né, cotidianamente realizadas por particulares. No direito internacional público, né, os estudantes, as alunas e os alunos estudaram a questão das relações entre os estados e os indivíduos, as organizações internacionais, e no direito internacional privado, o nosso foco, obviamente, será, né, analisar como o direito busca regular as relações entre particulares que se dão no âmbito do que nós chamamos, né, uma expressão utilizada pela doutrina, relações plurilocalizadas, que depois falaremos um pouco mais sobre essa expressão. Obviamente que o conceito e a definição de direito internacional privado, ela foi se modificando ao longo do tempo, né? É um ramo, se nós analisarmos, né, outros ramos do direito, é um ramo até relativamente novo, quando a gente faz, né, vamos dizer assim, uma comparação, por exemplo, com o direito civil, né, nacional, mas, ao mesmo tempo, ele também tem traços de uma historicidade importante, uma vez, né, que se dá também a partir das transações que foram feitas, e aí a gente tem uma série de autores que tratam dessa matéria, por exemplo, pelos fenícios, e há discussão sobre lex mercatória, por exemplo. Então, eu queria deixar claro que, a definição ou conceito, né, de direito internacional privado foi se modificando ao longo do tempo, né, ela foi se transformando, ela foi se ajustando à realidade, à contemporaneidade dos fatos. 2, ela também pode ser, né, vamos dizer assim, analisada sob a perspectiva de cada um dos sistemas, né, do sistema internacional, do sistema regional, do próprio sistema nacional. Então, essa definição ela também pode se dar a partir de uma perspectiva diferenciada, por exemplo, se estamos tratando, né, do common law ou do sistema romano-germânico. Então, também, né, há uma mudança na abordagem dessa definição. E, finalmente, a definição, né, ela também depende, né, da escola, a gente vai falar daqui a pouco dessas escolas, às quais cada um dos autores se vincula. Eu, particularmente, trouxe aqui, né, para a gente discutir duas definições que eu gosto muito. Uma é do professor Ferrer Correia, né? Ele diz que o direito internacional é o ramo da ciência jurídica onde se definem os princípios, se formulam os critérios, se estabelecem as normas, né, a que se deve obedecer a solução, prestem atenção, adequada para os problemas emergentes das relações privadas de caráter internacional. Então, eu gosto muito dessa definição, porque já dá uma dica para a gente, né? Não é qualquer relação privada, é uma relação privada de caráter internacional.
E ele continua a definição dele dizendo: são essas relações ou situações que entram em contato através dos seus elementos com diferentes sistemas, né? Obviamente aqui nós estamos falando de sistemas jurídicos, né? E que não pertencem a um só espaço ou domínio legislativo. São relações plurilocalizadas. Olha a terminologia aí novamente, né? São relações plurilocalizadas. Também trago aqui para vocês o conceito do professor Irineu Strenger, né? Nós já passamos a bibliografia aí no plano de aula, vocês podem ver, né? Estão ambos os autores citados. E para o professor Strenger, né, o direito internacional privado é um complexo de normas e princípios de regulação que, atuando nos diversos ordenamentos legais ou convencionais, estabelece qual o direito aplicável para resolver conflitos de leis ou sistemas envolvendo relações jurídicas de natureza privada ou pública. Vejam bem a diferenciação que o professor Strenger tem, a definição dele em relação ao professor Ferrer Correia, com referências internacionais ou interlocais, né? É interessante porque o professor Strenger, ele expande, então, o escopo do direito internacional, dizendo que também pode abranger relações, né, públicas ou privadas, desde que tenham uma natureza do que ele chama interlocal, né? Seria mais ou menos a mesma expressão do plurilocalizadas, né? Por quê? Porque ele parte, né, já da consideração de que não haveria distinção entre essas relações, o que dependeria, na verdade, é qual a matéria a ser tratada. Então, suponhamos que um particular faça um contrato, né, de prestação de serviço, por exemplo, para um ente público. A depender desse ente público, a depender do sistema jurídico que regula esse contrato, por exemplo, ele pode perfeitamente se enquadrar na perspectiva do direito internacional privado. Eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão, né, direito internacional, para essa expressão relações plurilocalizadas. Uma expressão que vocês vão poder encontrar aí em vários doutrinadores, né, que é utilizada por vários doutrinadores, e significa o quê? Ela é o grande cerne, ela é o grande ponto central quando a gente discute a disciplina direito internacional privado. Porque, na verdade, né, só podemos utilizar o sistema de direito internacional privado quando nos deparamos com essas relações plurilocalizadas. Mas o que seriam? São aquelas relações que têm pontos de contato com dois ou mais sistemas jurídicos. Por exemplo, se uma empresa brasileira realiza, né, assina, firma um contrato com uma empresa estrangeira no exterior para a execução de um serviço no Brasil, será essa uma relação plurilocalizada? Porque tem pontos de contatos com dois ou mais sistemas? Ou suponhamos que a pessoa A se case com a pessoa B na Espanha, por exemplo, e lá estabeleça o domicílio conjugal, posteriormente regresse ao Brasil e faça, né, a solicitação do divórcio, queira se divorciar. Qual seria a lei aplicável, né, para dirimir a questão do regime de bens diante do fato de que esse casamento e de que o domicílio conjugal foi estabelecido fora do Brasil? Então, tem que ficar muito claro, né, que o ponto central do direito internacional privado parte, né, de fatos, de situações, de atos que têm relação, que têm ponto de contato com outros sistemas jurídicos. Se a pessoa se casa no Brasil, aqui se estabelece, tem todos os seus bens aqui, filhos, filhas, enfim, patrimônio, né?
teoricamente, isso não interessa para o direito internacional privado. Mas, a partir do momento em que extrapola os limites da vigência das normas de direito internacional privado brasileiras, é que nós temos que, né, verificar se aí incidiria, né, justamente a regulação do chamado direito internacional privado, cuja sigla é DIPRE, D-I-P-R minúsculo, DIPRE. Então, o DIPRE vai atuar quando está presente o que nós chamamos um elemento de extraneidade. O que é esse elemento de extraneidade? Muitos autores colocam, né? São elementos extemporâneos do direito local, determinando a aplicação de leis e normas, né, que vão estabelecer qual é a lei aplicável. No nosso exemplo anterior, por exemplo, no caso do casamento, né, qual lei irá reger ou regiria, né, seria válida para compreendermos o regime de bens? A lei espanhola, porque lá se deu o casamento e lá se estabeleceu o domicílio conjugal, ou a lei brasileira, porque aqui está sendo, né, solicitado o divórcio, né, o requerimento, o pedido de divórcio está aqui sendo feito, analisado? Qual será a lei aplicável? Num contrato entre uma empresa A brasileira, que foi firmado, por exemplo, na China, com uma empresa norte-americana, para execução de serviços né, na França, qual é a lei de regência da substância desse contrato ou da validade desse contrato? Seria a lei chinesa? Seria a lei brasileira? Seria a lei francesa? Então, são essas questões que suscitam uma análise prévia pelo direito internacional privado. Por quê? Porque são relações plurilocalizadas com elementos de extraneidade que provocam aquilo que os autores chamam conflito de leis. Mas eu quero esclarecer essa expressão, né? E, inclusive, uma expressão utilizada pelo sistema né, inglês, pelo sistema norte-americano, choice of law, não é um conflito, né? Não há um conflito efetivo de leis. O que há, na verdade, é a indefinição da lei aplicável. Por que indefinição? Porque nós não sabemos ainda, primeiro, qual é a matéria a ser regulada, nós vamos tratar disso quando falarmos de qualificação. Segundo, qual é a lei de regência? E terceiro, qual é a consequência da definição dessa lei aplicável? Então, obviamente, é uma expressão, né, que nós utilizamos, conflito de leis, vocês vão ver aí, né, devido a essa questão extraterritorial das normas de direito internacional privado, mas, na verdade, o que se trata, e eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso no objeto, é de estabelecer, a partir do sistema de direito internacional privado, qual será a lei aplicável, né, para estabelecer, vamos dizer assim, a solução para o caso concreto. E aí eu já vou dar uma dica inicial, que a norma de direito internacional privado, ela não soluciona a questão. Ela não diz se o contrato é válido ou inválido, se o regime de bens é comunhão parcial ou né, separação total. Ela não diz. Ela não soluciona a questão em si. O que ela faz é especificar qual será a lei aplicável. Por isso que nós temos que ficar bem atentos quando nós falamos de conflitos de leis no direito internacional privado, que seria um conflito de leis no espaço, qual a lei aplicável, qual o sistema jurídico que incidirá sobre a questão, mas ela não diz se o contrato é válido ou inválido, ela vai dizer, aqui se aplica a lei chinesa, aqui se aplica a lei espanhola. Por quê? Porque a norma de direito internacional privado, a partir de sua estrutura, nós vamos falar, né, em aulas posteriores, vai fornecer essa resposta.
Então, a grande pergunta que o direito internacional privado responde, obviamente, entre outras, né? Nós estamos aqui na nossa aula introdutória, é a questão de qual seria, né, a lei aplicável e também, obviamente, nós vamos falar a questão da jurisdição competente. Né? Qual é a jurisdição? Jurisdição aqui no sentido processual mesmo, da competência jurisdicional. Mas, obviamente, né, nós temos que analisar lei aplicável e depois qual é a jurisdição competente. Muitas vezes, inclusive, essa análise ela é feita conjuntamente, que nós, por questões pedagógicas, estamos, né, dividindo, mas a gente faz essa análise conjunta. E muitas vezes a gente já sabe de plano qual é a jurisdição, porque, né, o Estado brasileiro ele pode estabelecer determinados comandos, dizendo que, por exemplo, de competência exclusiva, né, dos tribunais brasileiros. Mas sobre isso nós vamos falar em aulas posteriores para não ficar muito confuso para vocês. O que eu gostaria de deixar claro agora nesse momento é a definição de direito internacional privado, os aspectos que nós vamos trabalhar a partir dessas expressões, relações plurilocalizadas, elementos de extraneidade, conflito de leis, jurisdição competente, né, para que a gente possa falar também sobre, né, o pressuposto de existência, né, do direito internacional privado, sua finalidade e seu objeto. O pressuposto de existência é interessante porque, obviamente, que nós só vamos falar de direito internacional privado, né? Nós só podemos admitir a aplicação de normas de direito internacional privado se o Estado permitir, pelo menos em tese, a aplicabilidade de lei estrangeira por seus tribunais em seu território, né? E também o reconhecimento de sentenças e atos proferidos por autoridades estrangeiras. Se o Estado diz, eu não admito a aplicação de nenhuma lei, norma, que não seja produzida por minha autoridade, chame-se legislativo, executivo, enfim, ele inviabiliza a possibilidade de existência do direito internacional privado. Por quê? Porque nós vamos ver ao longo desse semestre que a chave do direito internacional privado, como eu já disse, não é a solução da questão em si, não é se o contrato é válido ou inválido, se o casamento, se o regime de bens é o regime de comunhão ou de separação, não. Ele vai dizer, aplica-se a lei do domicílio conjugal, por exemplo, para o regime de bens. Se o domicílio conjugal estiver situado fora do território brasileiro, isso significa que nós aplicaremos lei estrangeira. Mas como assim, professora? Obedecendo a um comando do próprio sistema brasileiro, já adiantando aqui para vocês artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela especifica, para regular o regime de bens, aplica-se a lei do domicílio conjugal ou, se diferente, o primeiro domicílio conjugal. Nós vamos comentar isso depois. Se os cônjuges têm domicílio, por exemplo, na Espanha, a própria lei brasileira está... O comando dela aplica-se, então, a lei espanhola, porque lá está o domicílio conjugal. Se o Estado veda ou impossibilita a aplicação de lei estrangeira, o reconhecimento de sentenças estrangeiras proferidas por tribunais, né, externos, exteriores, ou atos, o reconhecimento, por exemplo, de uma certidão de nascimento ou de um testamento, se ele o faz, ele simplesmente impossibilita a existência do direito internacional privado. Claro que a gente deve fazer aqui menção. O Estado pode colocar limites
a aplicação dessa lei estrangeira. Ele pode colocar limites ao reconhecimento de sentenças, de atos, enfim, né, realizados no exterior, a partir da concepção do que nós chamamos ordem pública. Contudo, se o Estado, a todo momento, impossibilita a aplicação ou reconhecimento de lei, sentença ou ato estrangeiro, ele está, obviamente, por consequência, impossibilitando, né, a existência do próprio direito internacional privado. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Óbvio, repito, o Estado pode colocar limites à aplicação a partir, inclusive, do conceito de ordem pública. Nós vamos falar sobre ele depois. Mas ele não pode vedar a todo momento e em qualquer circunstância essa aplicação, até porque, lembrem-se, esse comando pode advir do próprio sistema jurídico nacional. E aí eu já vou dar uma dica para vocês, por favor, comecem a leitura do artigo 7º da LINDB, para que a gente possa, nas aulas seguintes, trabalhar sobre ele. A finalidade do direito internacional privado, né, os autores têm aí, né, a própria professora Maristela Bassi, o professor Jacó Dollinger, né, o professor Strenger, que a gente já disse aqui, a professora Nádia de Araújo, todos eles citados na nossa bibliografia aí no plano de ensino, ele tem como finalidade estabelecer, né, um conjunto de normas que venham a que se destinem a auxiliar o intérprete na escolha da lei aplicável, lembre-se que não é escolha, né, na definição da lei aplicável aos casos que tenham, né, estejam vinculados a uma pluralidade de ordenamentos jurídicos. Então, o direito internacional privado tem que fornecer os instrumentos necessários para que, diante das relações plurilocalizadas, que tenham pontos de contato com 2 ou mais sistemas, o intérprete possa solucionar a pergunta que nós fizemos no início. Qual será a lei aplicável? Ele vai cumprir a missão, o direito internacional privado cumpre sua missão quando apresenta soluções às relações jurídicas, e aí citando a professora Nádia e o professor Strenger, né? Quando apresenta soluções às relações jurídicas que geram efeitos em 2 ou mais sistemas jurídicos, estabelecendo os limites materiais e espaciais das competências dos Estados. Então, o DIPLE tem que fornecer, vamos dizer, esse instrumental, ele tem que fornecer subsídios para que o intérprete, diante de uma relação plurilocalizada, ele possa atuar determinando-se a lei aplicável. Em relação ao objeto, né, eu já me antecipei aqui, como sempre, dei a dica, né? O direito internacional privado, ele tem por objeto ou objetivo, os autores não são aí unânimes nessa, vamos dizer, terminologia, né? Ele tem por objeto ou objetivo determinar a lei aplicável ao caso em questão. Mas lembrem-se, não se trata de solucionar a questão em si, não se trata de estabelecer se o contrato é válido ou não, se o regime de bens é, né, comunhão parcial ou total, se a sucessão se dará, né, via testamentária ou legal, se o sujeito é ou não capaz. O direito internacional privado, né, apesar, nós vamos falar depois da tendência uniformizadora, né, que vem crescendo cada dia mais, mas ele tem como objetivo ou objeto sistematizar as regras destinadas a resolver os problemas onde mais de uma lei, em virtude de alguns de seus elementos, é potencialmente capaz de ser aplicada à relação concreta. Esses são dizeres, inclusive, textuais do professor Strenger. Então, a partir de sua finalidade, que é esse instrumental que nós falamos, esse conjunto de
né, regras desse conjunto de princípios, enfim. Ele tem por objetivo definir a lei aplicável diante de uma relação plurilocalizada. Então, ele tem que estabelecer um regramento que seja capaz, né, que dê conta, vamos dizer assim, né, de resolver esse suposto, nós já falamos aqui, conflito. Não é conflito, né? Eu sempre costumo falar conflito entre parênteses, aparente de normas no espaço, mas o objetivo dele é esse, ele tem que dar uma resposta de qual será a lei aplicável, para que a partir daí o intérprete possa efetivamente solucionar a questão em si. Essa é a finalidade e o objetivo do direito internacional privado. E, por fim, né, para a gente não delongar muito o nosso vídeo, ficar muito cansativo para vocês, a gente tem uma discussão em relação à denominação e o conteúdo do direito internacional privado, né? Houve uma série de debates ao longo do tempo, especialmente pelas influências, vamos dizer, históricas de juros privatistas, né? E pela própria alteração mesmo da mobilidade internacional de bens, de pessoas, de capital, de serviços, né? Essa crescente mobilidade. Nós tivemos aí, né, uma passagem da tradição romana derivada do ius gentium, que a gente fala, o ius gentius, né? Tem autores que falam, para depois a escola estatutária, né? Apesar de ser considerada uma denominação imperfeita, a professora Nádia até, né, usa essa expressão, é uma expressão imperfeita, ela já está consagrada. E a gente costuma dizer né, a professora Nádia ela também tem uma análise interessante, que ela diz o seguinte: o direito internacional privado ele é interno em relação à fonte, nós vamos ver por quê, porque o seu regramento está lá na LINDB e demais, né, normas. Então, ele é interno em relação à fonte, internacional em relação ao objeto. Por isso, a necessidade da gente entender o conteúdo da disciplina, que obviamente vai variar conforme a orientação das escolas que estudam e analisam os temas relacionados com o direito internacional privado. E aí nós temos, vamos dizer assim, várias escolas, né? Mas a doutrina costuma agrupar em 3 grandes escolas. A escola germânica, que tem influência em outros estados, como, por exemplo, a Itália, que estabelece que, né, o direito internacional privado tem como foco o conflito de leis, né? É o conteúdo principal. A questão da jurisdição competente ela seria uma questão subsidiária. Depois a gente tem a escola anglo-saxônica, que considera que a principal parte da disciplina é justamente o contrário, né? É a questão da definição da jurisdição competente, para somente depois analisar o conflito de leis no espaço. Teve influência, por exemplo, na Espanha, por incrível que pareça. E depois a escola francesa, que além de analisar a questão do chamado conflito de leis no espaço. Lembrem-se, conflito aparente de leis no espaço. E o conflito de jurisdição coloca como tema também a nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro. A escola francesa teve muita influência no passado até, né, do direito em relação ao direito brasileiro, mas hoje a gente vê aqui no Brasil, vamos dizer assim, né, uma mistura da influência das escolas, porque a gente tem aí autores que foram influenciados pela escola do common law, né, escola anglo-saxônica, pela escola germânica e também pela escola francesa. Então, o conteúdo, da disciplina e até mesmo sua definição vai depender, obviamente, da escola, né, que prevalece em determinado sistema. Hoje, eu repito, né, as escolas conversam, elas dialogam. Então, hoje é muito difícil a gente dizer, não, pertence à escola X, à escola francesa, não. Hoje nós temos aí uma pluralidade em relação ao conteúdo do direito internacional privado.
por questões relacionadas com a carga horária da nossa disciplina. Nós vamos nos ater à primeira parte, a análise da o que eu chamo Teoria Geral de Direito Internacional Privado, que é entender, né, o que é qualificação, o que é a estrutura da regra de conexão, que eu vou explicar aqui, né, a classificação das normas de direito internacional privado, as fontes, e depois, numa segunda parte, a gente estuda cada uma das regras de conexão estabelecidas pelo direito internacional privado brasileiro, bem como a questão da competência internacional e dos limites de aplicação, né, estabelecidos pelo sistema brasileiro. Espero que tenham gostado dessa aula, né? Posteriormente, faremos aí o nosso debate para solucionar eventuais dúvidas, lembrando que disponibilizamos, né, nos sistemas informáticos, nas plataformas informáticas da UFMG, todos os materiais que servirão, né, de apoio para a compreensão da nossa disciplina. Muito obrigada.